Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. E nesse terceiro e último bloco aqui do Canal Esportes, falando do Alagoano é massa, é óbvio que nesse momento decisivo do campeonato, tivemos uma partida que pode ter sido um prenúncio de uma final do campeonato estadual, né? Muita gente pode estar pregando aí, rapaz, mas o Asa ainda vai enfrentar o CSE em 2 jogos. É verdade, não estou dizendo que isso já é um fato consumado, não. O Asa pode cair para o CSE, até porque o CSE já venceu o Asa na primeira fase. Mas eu estou falando pelo histórico recente. Nas 2 últimas edições do campeonato alagoano, a final foi CRB e Asa. Asa e CRB. E coincidentemente ou não, por isso que o Asa tem um rótulo de gigante, o Asa veio a Maceió e pegou o time alternativo do CRB e venceu. Aí o cara diz, mas foi o time alternativo. Mas esse time alternativo é o que jogou quase toda a primeira fase do campeonato alagoano e que estava liderando, que conquistou a classificação com folga. Foi bom o resultado, Guilherme? Para o CRB foi até interessante, porque esse era o momento que o CRB tinha para perder. O momento que era para perder era esse aí. Se é que o CRB queria uma situação como essa, porque desafio querer realmente uma derrota. Mas se tinha que perder, o momento era esse, de perder agora. E perdeu para a equipe do Asa pelo placar de 2-0, com esse belo gol do Paulinho e logo depois com o gol do Rony Lobo. Guilherme Nobre, o que é que representa essa derrota para o técnico Daniel Paulista e suas observações, e para o Rodrigo Fonseca, que começou o Alagoano no CSE e agora vai ter o CSE como adversário na semifinal? A gente tem que ter essas duas visões de cada lado, porque são visões até que diferentes. O CRB ligou um alerta legal para essa sequência final, porque o CRB, apesar de ter sido bem dominante nessa primeira fase, é uma equipe que ainda mostra deficiências. E a principal delas foi justamente não ter um banco de reservas que consiga manter o mesmo nível da equipe principal. E a prova disso foi nessa partida contra o Asa. Para o Asa foi uma chancela de uma mudança de comando técnico muito boa, porque o Asa fez aquele grande jogo contra o Internacional. Quando o Rodrigo Fonseca chega, o Asa não estava tão bem assim em termos de tabela. Olha o gol do Rony aí. E um belo gol também. Uma falha tremenda da defesa do CRB. O pessoal está reclamando de impedimento, mas... Simon e Heron, os dois não se bateram não, viu? No setor de defesa do CRB. Nessa dupla não funcionou bem, não. E teoricamente um é o titular e o outro é o reserva do time principal, né? Então, é preocupante isso, em termos de time. Mas pro Asa foi uma chancela muito boa para você chegar forte na semifinal. O Asa encerra essa campanha da primeira fase muito melhor do que foi do ano passado. No ano passado ele só fez 11 pontos. Dessa vez ele faz 14, só perdeu um jogo, que foi contra o CSE. Então o Asa ganha um novo corpo para essa semifinal e ele chega com a vantagem. Chega como vice-líder e ficou só 2 pontos atrás do CRB. É verdade. Então, em termos de tabela, o Asa beliscou ainda o CRB em termos de classificação. Pro Asa, muito boa vitória, mas pro CRB a gente consegue ver um lado positivo também. Agora, é claro que para essa sequência, né, numa semifinal, uma vitória como essa do Asa, pelas circunstâncias que alcançou esse resultado, enfrentando o melhor time do campeonato, o time que até então estava invicto e jogando fora de casa, isso dá uma injeção de ânimo muito positiva para a equipe do Asa para a sequência, né? O lado emocional fica muito bem também, positivamente, né, não é, Guilherme? E a gente lembra que o Asa poderia ter sido líder nessa primeira fase, porque se ele não toma aquele gol no final contra o Muricy, essa vitória levaria o Asa à liderança da competição. Mas dá essa injeção de ânimo sim, desde o jogo contra o Inter. O empate com o Coruripe também, né, Guilherme? Quebrou também, né? Então o Asa poderia ter alcançado mesmo a liderança, né? Nessa primeira fase. E conseguiu as vitórias nos clássicos, com exceção do jogo contra o CSE. Mas bateu o CSA jogando muita bola, bateu o CRB jogando relativamente bem, não vou dizer que foi um primor de futebol também. O Asa teve seus limites, quando fez 2-0 fez rapidamente. E aí deu uma segurada, ele não vai partir para cima já estando classificado. Mas dá uma injeção de ânimo muito grande. Eu vejo o Asa hoje com muito mais chance do que tinha no passado. Aí você pega o ataque do CRB com o Mike, o Facundo Labandeira, o Alexander Dias, não funcionou. Decepcionando. Não funcionou o ataque do CRB como deveria. A defesa do Asa não foi incomodada e soube valorizar um resultado de 2-0 que construiu com 15 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0 para a equipe do Asa. Sim. Depois disso, o Asa passou a cadenciar o jogo. E não tivemos, Guilherme, chances claras
para que o CRB pudesse mostrar pelo menos uma reação na partida, para lamentar uma reação que o CRB pudesse construir na partida. Isso mostra que o Daniel Paulista vai precisar reavaliar alguns critérios que tem adotado nesse time do CRB e buscar, viu, no mercado. Sim. Buscar alternativas, porque apesar de toda essa pompa que está sendo levantada, e é válida isso para o CRB, porque está bem na Copa do Nordeste, passou de fase na Copa do Brasil, no Alagoano também conquistou classificação com 2 rodadas de antecedência. Tudo isso realmente coloca o trabalho como um trabalho muito promissor. Mas a Série B é uma competição que vai exigir mais, né, Guilherme? A Série B cobra e o CRB não vai viver essa fase para sempre. Isso. É muito difícil um time fazer o ano todo em boas fases. Ele vai oscilar. O CRB já deu algumas escorregadas, o jogo contra o 13 foi a maior demonstração disso. E, novamente, isso no sábado contra o Asa. É ficar alerta e o Daniel Paulista precisa de um elenco mais vasto. Vamos à coletiva do Rodrigo Fonseca com o material da NN. Só um breve resumo do que o técnico do Asa achou dessa vitória por 2-0 aqui em Maceió sobre o CRB. Primeiramente, eu tenho que parabenizar os nossos atletas, né, principalmente pelo início, né, aquilo que nós tínhamos em mente de sair pressionando com uma situação que de repente o adversário não esperava, né. Conseguimos 2 gols rápidos, relâmpagos, né? Em alguns outros contra-ataques poderíamos ter encaixado, poder fazer mais gols, né? Mas depois a equipe soube administrar, soube construir o jogo, né? Construir um bom resultado e administrou até o final, né? Sem muitos sustos, o adversário chegou pouco no nosso gol. Chances claras, não me lembro de ter alguma que o adversário teve, mas as bolas passando ali em frente à área de cruzamento. Então nossa equipe se comportou bem diante de um jogo difícil. Claro, essa é a equipe que vem jogando o Campeonato Alagoano, né? É uma equipe forte, independente se seja A ou B, é uma equipe muito forte, né? Mostrou isso aí no jogo, né? E mostrou dentro da competição, que eu já vi, estava invicta até o momento, né? Então nossa equipe está de parabéns pelo jogo, sem dúvida nenhuma. Com relação ao segundo... Igual ao Rodrigo Fonseca, eu penso dessa mesma forma, como o Rodrigo Fonseca aí. Não é o Asa que tem que buscar argumentos para dizer se era o CRB titular ou não era o CRB que fez as suas escolhas. O Daniel Paulista assumiu a responsabilidade. Então, se ele trouxe esse time como titular, é porque ele confiava nos atletas que ele colocou. Nós temos também, Guilherme Nobre, a participação do próprio técnico Daniel Paulista, falando também sobre esse resultado, ele como comandante técnico do CRB e avaliando a apresentação de sua equipe na derrota por 2-0 para o time do Asa. Final de semana ruim para nós, porque gostaríamos de terminar a primeira fase com mais uma vitória, mas infelizmente as coisas não caminharam da maneira como a gente esperava. A equipe novamente bastante mexida, porque nós seguimos o planejamento que já havia sido determinado. O CRB vem numa maratona de jogos e é humanamente impossível fazer todas as partidas com a mesma equipe. Nós tínhamos que rodar esse elenco. Acho que o ponto positivo que a gente tira hoje é de ter seguido o planejamento não só hoje, mas já por algum tempo, onde a partir de agora a gente sabe que com jogos mais complexos que teremos pela frente, mais decisivos, nós sempre entraremos com a força total em todo momento, colocando sempre aqueles jogadores que a gente entende que são o melhor para o momento para buscar as vitórias. Situações de poupar ou não serão situações pontuais devido a um desgaste entre um jogo e outro, mas como nós vínhamos fazendo, principalmente dentro do estadual nessa primeira fase, a partir de agora nós vamos com força máxima em busca dos objetivos que o clube tem. Tá aí o Daniel Paulista falando sobre esse jogo e claro, Guilherme, é uma avaliação fria que o técnico do CRB faz. Gosto muito das entrevistas coletivas concedidas pelo Daniel Paulista por conta da lucidez. Ele reconhece que a equipe não conseguiu render o esperado, né, Guilherme? E o Daniel Paulista é um cara muito sincero nas coletivas dele, quando o CRB vai bem, vai mal. E ele faz essa avaliação e parece que ele já fica atento para o que pode ser a sequência do campeonato. Não vejo mais o CRB poupando, porque pelo menos ao meu ver, é o adversário mais chato que o CRB poderia ter nas semifinais, era o Muricy. Porque é uma equipe que se defende bem, uma equipe que não vai ser realmente um jogo fácil não para o CRB não. Quem for pensando que porque é o Muricy, não vá por aí não. Porque o CRB pode ter, dentro daquilo que o futebol muitas vezes coloca, alguma surpresa desagradável se não colocar suas barbas de molho e não entender que o jogo precisa ser jogado. E o Lambari? Exatamente. Pescado. Né? Guilherme, vamos trazer agora o Marcelo Rocha? Bora. Estrutura. Vamos trazer as novidades do CRB depois dessa derrota para o Asa e esse meio de semana que é de Copa do Nordeste, né, Marcelo?
Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da TV Mar, canal 525, da NET Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB perdeu a invencibilidade no Campeonato Alagoano, jogando no sábado contra o Asa, 7ª rodada da competição, a última dessa primeira fase. Lembrando que o CRB foi para esse jogo já classificado para a semifinal, com 16 pontos. O time alternativo do CRB, não foi a equipe profissional, perdeu. O CRB perdeu a invencibilidade na Copa do Nordeste. Já tinha perdido a invencibilidade na Copa Alagoas Sub-20. Então, é vida que segue. Não adianta olhar para o retrovisor. Está bem nas competições. Vai agora para Natal. O jogo é na quarta-feira. Viaja amanhã, na terça, para jogar no Frasqueirão contra a equipe do ABC. Vai pontuar para chegar à classificação, a próxima fase dessa competição. Quando voltar de Natal, aí vai para Murici, aí é campeonato alagoano. É o primeiro jogo da semifinal lá no José Gomes da Costa. Quando retornar de Murici, aí tem na terça-feira, dia 12, a equipe do Atlético, aí é Copa do Brasil. O CRB tem Copa do Nordeste, campeonato alagoano e Copa do Brasil, a sequência dos jogos que terá essa equipe. E agora, com força máxima, não vai mais utilizar a equipe reserva, porque são jogos decisivos que terá o CRB agora nas competições. Mas a direção está em busca de reforçar esse elenco, principalmente pensando mais na frente em uma Série B. Por enquanto, difícil para contratar, porque está todo mundo trabalhando, todo mundo com contrato nos campeonatos estaduais. O CRB tem que seguir com o que tem e com a equipe considerada titular. Para fechar as informações do Galo, a gente lembra que teremos na quarta-feira, lá em Murici, no José Gomes da Costa, à tarde, a Copa Alagoas. O CRB recebe o CSA, é o clássico Copa Alagoas. O presidente Mário Marroquim já informou que vai mandar a campo a base, o Sub-20, por isso que o jogo é em Murici, onde o CRB manda seu jogo. Ele não vai mandar uma equipe nem reserva, nem uma equipe titular do profissional. Será a base, ou seja, valorizando os garotos do Sub-20 na Copa Alagoas, já que eles estão disputando esta competição. Tá certo, né? Se o CRB começou a Copa Alagoas com o time Sub-20, mesmo que se trate de um jogo contra o CSA, que deve vir o CSA com força máxima, porque classificaram a Copa Alagoas agora para o CSA como a Champions League, então tem que valorizar, né, esse time Sub-20 do CRB. Guilherme Nobre, vamos dar uma olhada nesse finalzinho aqui de programa, nos confrontos, né, já definidos na fase semifinal, com os 4 classificados. Está aí então em tela cheia: CRB, Asa, CSE e Murici. O primeiro contra o quarto, CRB versus Murici em 2 partidas. O segundo contra o terceiro, Asa contra o CSE em 2 partidas. Lembrando que a vantagem pelo regulamento do campeonato é no jogo da volta, na segunda partida, quem fez a melhor campanha na primeira fase, ou seja, o CRB e o Asa, decidem em casa. Vai fazer o primeiro jogo fora de casa, na casa de seus adversários, do Murici e do CSE, respectivamente. Não é isso, Guilherme? E são 2 jogos assim, muito interessantes, porque apesar do CRB hoje ser o principal favorito, eu vejo o Murici conseguindo fazer uma raivinha aí. É verdade. Uma equipe muito boa, uma equipe muito bem treinada, tem suas chances, mas o CRB desbanca aí como favorito. Pode ser que não faça valer em campo, a gente tem que esperar. Asa e CSE, para mim, 50-50, porque é um jogaço. Vou deixar mais 10 guardado para ver se volta mais 800 pra gente aqui, viu? Aí dessa vez você paga o almoço. Dessa vez eu pago. Um forte abraço para você que acompanhou aqui o Canal Esportes. Estaremos de volta amanhã ao lado dos feras do Timaço na Gazeta, trazendo muita informação. Vem aí mais um líder de audiência na grade da nossa emissora. Lembrando que a reprise deste Canal Esportes você vai poder acompanhar no canal da TV Mar, no YouTube e pelo portal gazetaweb.com, além do aplicativo TV Mar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Bate aqui, Gui. E um ótimo início de semana para você. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa!